Bem, vocês sabem que o mercado de SUV no mundo é o que mais cresce, né? Então eles representam mais ou menos 34% de todo o mercado mundial de veículos. E aqui no Brasil não é muito diferente, nós estamos na casa dos 24% e estamos conhecendo aqui o Ford Territory, que é um SUV médio grande que vai fazer muita dor de cabeça para os 10 concorrentes que ele tem hoje no mercado. No ar, os especialistas. Bom, então estamos aqui para começar a analisar o Ford Territory, né? Ele tem uma frente imponente, bem diferente dos outros carros do segmento, não é? Tem esses frisos cromados, junto com uns acabamentos em preto, né? Aqui tem a câmera dianteira, o carro tem 4 câmeras, né? Então, para fazer a visão de 360 graus, aqui o farol de neblina, DRL, os faróis principais, ambos em LED. Aqui também temos os sensores laterais de estacionamento dos dois lados. E tem uma característica muito interessante nesse carro, eu vou pedir para o Emerson aqui nos mostrar, esse paralama aqui bastante abaulado, né? Isso é um recurso de estilo e também transforma o Ford Territory no veículo mais largo do segmento. Tem 1,39 m de largura e isso é feito em grande parte por esse abaulamento do paralama dianteiro. Aqui temos as rodas de aro 18, né? Bonitas, muito bonitas. E aqui tem uma coisa também muito interessante, que é esse estilo lateral dele, né? Com 2 frisos, 2 vincos, aliás, né? Que vai de ponta a ponta. Um vinco para fora, o outro um vinco para dentro, para dar esse contraste muito interessante como solução de estilo. Na traseira você tem esse teto que tem um desenho que parece que o teto flutua, não é? A coluna C com um vidro, que melhora bastante as manobras quando você precisa dar uma marcha ré ou estacionar o carro, não é? E aqui na traseira um dos ângulos mais bonitos do carro, na minha opinião. As lanternas de LED, ela é unida por uma faixa cromada, que dá um certo requinte ao carro, né? Agora, como é que é moda, já foi usado também em outros carros, o modelo aparece aqui escrito Territory em letras cromadas. Em alguns outros carros, essas letras são em preto fosco. Mais embaixo, nós vamos ver o para-choque e um acabamento específico que lembra um extrator de ar, mas obviamente é só um recurso de estilo, né? E as duas ponteiras de escapamento, na realidade, não são ponteiras de escapamento, é só um recurso que muitos carros usam para dar uma certa esportividade. O sistema de escapamento é o normal, com apenas uma saída. Vamos aproveitar aqui agora, olhar o porta-malas. São 348 litros. Não é um porta-malas muito grande, né? Porque é um pneu de uso temporário, aro 18, ou seja, de qualquer maneira ocupa um espaço grande, né? Mas o porta-malas é plano, é fácil de
ajeitar a bagagem, né? E nós vamos saber por que esse porta-malas é um pouco pequeno em relação ao tamanho do carro, tá? Já nós vamos entrar e vamos saber por que isso acontece, né? Aqui fica a câmara traseira, né, que faz parte do sistema das 4 câmaras em 360 graus. As outras 2 câmaras ficam nos espelhos retrovisores. Vamos mostrar aqui a câmera, tá? E fica aqui no espelho retrovisor desse lado. Então essas 4 câmeras dá aquela sensação de que você está vendo tudo em volta, o que é um recurso de segurança muito interessante, sabe? Para você fazer uma manobra, verificar se por acaso tem alguém passando por trás do carro que você não está vendo. E muitos carros têm esse tipo de 4 câmeras em um, mas nesse segmento ele é o único. Interessante, até carros mais baratos, como o Nissan Kicks, tem um sistema de 4 câmeras, mas nesse segmento, que é dos SUVs médios grandes, essa é a exclusividade do Ford Territory. Bom, vamos ver aqui agora a mecânica do Territory, né? É o motor Ford EcoBoost, aparece o EcoBoost aqui, né? Um motor de 4 cilindros, bloco de ferro, cabeçote de alumínio, 150 cavalos, 22,9 kgfm de torque. Então, como curiosidade, esse mesmo motor na China tem só 140 cavalos. Quando ele foi desenvolvido para o Brasil, para a nossa gasolina, graças aos 27% de etanol misturado à gasolina, ganhou 10 cavalos. Não é um motor flex, é um motor 100% de gasolina, né? Chama a atenção também o cuidado com o isolamento acústico. Nós temos uma manta acústica aqui, coisa que realmente a gente às vezes só vê em carros bem mais caros, né? Então foi o cuidado que a Ford, junto com o seu parceiro JMC, lá na China, teve em trabalhar muito no silêncio a bordo. E para isso você precisa ter um bom isolamento do cofre do motor, e isso foi feito com muito cuidado, como a gente pode ver aqui, tá? Ó, essa daqui é uma das maiores características positivas do Ford Territory. É o espaço no banco traseiro. É realmente impressionante, né? O banco está regulado para a minha altura, eu tenho 1,73 m, né? E olha a diferença que existe de espaço entre o joelho e o encosto do banco dianteiro. As pernas você também pode esticar à vontade, porque elas não tem nenhum obstáculo que você possa colocar os pés debaixo do banco dianteiro, né? Então você senta realmente quase como se estivesse numa limusine. É um grande diferencial do Ford Territory. A lateral de porta, aqui atrás, o material é um material normalmente usado nos carros desse segmento, onde você tem um acabamento de plástico rígido, né? Mas essa parte aqui não, ela tem um acabamento bem bom, onde você pega a mão para puxar o puxador de porta e onde você apoia o cotovelo, aí sim, revestido de couro macio, né? Esse é o padrão do segmento. E outras coisas interessantes é que quem senta aqui no centro vai ver um túnel de transmissão relativamente baixo. Quer dizer, você consegue encaixar os pés aqui, a terceira pessoa obviamente não vai estar tão confortável, mas 3 adultos sentam aqui com relativo conforto, né? Especialmente porque o túnel não é alto e tem um lugar para você encaixar os 2 pés, né? Então, se você bota 2 banquinhos infantis aqui, que tem um sistema Isofix, que aliás é obrigatório, a pessoa que viaja atrás viaja com relativamente conforto, né? Aqui temos 2 saídas de ar do ar-condicionado individuais, né, para cada pessoa, né? Temos uma entrada USB aqui para você ligar o seu telefone
de celular, né? Outro detalhe também aqui no banco dianteiro são as dois. Antigamente a gente falava porta-mapa, né? Mas hoje ninguém mais usa mapa, então fica porta-revista ou realmente algumas coisas que você queira guardar para uma viagem que é realmente muito útil. São duas bolsas aqui no encosto do banco dianteiro, né? E o acabamento é realmente de primeira qualidade. Nós temos aqui, vamos mostrar aqui o teto solar panorâmico, né, que vem de série, né? E muito interessante também, eu vou pedir para nosso Emerson mostrar, são as duas janelas aqui, que na hora de você fazer uma marcha ré ou para você fazer uma manobra de estacionamento, ajuda bastante, né? Não é um ponto cego, como a gente às vezes vê em alguns carros, né? Então vemos aqui o tampão do porta-mala, que tem essa concavidade aqui, que você pode deixar objetos que eles não vão escapar com tanta facilidade. Em vez de ser plano, ele é côncavo. Muito interessante, um detalhe que denota que o projeto foi muito bem bolado nos menores pormenores. Então, como eu estava explicando, o espaço interno é tão grande para as pernas, cabeça, ombros lá, que obviamente ele avançou um pouco no volume do porta-malas. Então houve uma compensação aí, né? Eles preferiram dar mais espaço para os ocupantes do banco traseiro e limitar um pouquinho o tamanho do porta-malas. Nós vemos aqui também que tem o banco é dividido 2/3, 1/3. Então você pode aumentar o volume do porta-malas rebatendo uma parte do banco, dependendo de quantas pessoas são transportadas, tá? Então esse interior aqui, o cockpit, onde você está no Ford Territory, para mim é o ponto alto do carro, né? Você vê, é um esquema limpo, mas moderno. Não tem nada de grandes curvas e rebuscamentos e linhas, né? Mas ele tem uma ergonomia, a meu ver, superior a muitos carros. Um deles é os comandos dos 4 vidros, né? Que sobe e desce automaticamente até o fim, né? Ele está numa posição muito mais ergométrica. Em muitos carros eles ficam aqui embaixo, né? Você até pode se confundir um pouco, e aqui você naturalmente coloca a mão, né? E você pode com muito mais facilidade baixar e levantar os vidros, né? O volante é um diâmetro que eu considero perfeito para esse tipo de carro, né? Ele é grosso, né? Tem bom apoio para os polegares, a base reta, mas discreta, né? E tem aqui toda a parte onde você coloca os comandos, né? Você tem uma alavanca de câmbio, que é um câmbio CVT de 8 marchas, né? Muito bem projetado, né? E é possível também trocar as marchas, mas depois eu vou explicar. E você aqui, o multimídia, tem uma característica interessante, uma tela de 10,1 polegadas, né? É a maior tela deste segmento. Interessante é que esse segmento, que é um SUV médio grande, né? Tem telas relativamente pequenas no que é oferecido hoje no mercado. 10,1 polegadas já está até em carros menores, como aconteceu agora com o Nivus, né? Mas nesse segmento superior, que os concorrentes principais são o Tiguan, o Equinox, né? E principalmente o Compass, tem telas menores. E uma característica interessante é você poder, com o dedo, mudar o layout da maneira que você quer. Entendeu? Então, isso no começo você não entende muito, mas aí você vê, que coisa interessante, porque você, dependendo do que eu quero ver, eu simplesmente posso mudar as configurações. Ele tem 4 entradas USB,
Ah, falei, a 4 que traz USB, outros carros também tem, né? Ou seja, ele tem uma traseira, tem as duas dianteiras aqui. E onde é que está a quarta entrada? Não precisa olhar onde é que ela está. Ela está aqui, ó, na base do retrovisor. Por cima do retrovisor tem o sistema de câmera, né? E para que é essa entrada USB aqui? Simplesmente para você colocar uma câmera de gravação do que está acontecendo. Isso na China é muito comum. Então você coloca aqui uma câmera e não tem que fazer nenhuma adaptação. A própria entrada USB para você gravar tudo que acontece à frente. Que você se sente mais seguro. Até as companhias de seguro gostam muito disso, porque você consegue, no caso de acidente, descobrir de quem realmente foi a culpa. E evita aqueles golpes que a gente já sabe que aconteceu na Rússia, principalmente, né? E os motoristas se defendem com essa câmera que pode gravar tudo que está à frente. E esse sistema é útil para isso, para ter uma quarta entrada USB, especificamente para você ligar uma câmera de vigilância do que está acontecendo em volta para frente do carro, né? No caso de acidente, mesmo no caso de atropelamento, você consegue flagrar exatamente como a ocorrência se deu, né? Então é um detalhe interessante que eu nunca vi em nenhum carro, pela primeira vez. Pode ser que outros tenham, mas eu não me lembro de ter visto em nenhum outro carro. Muitos comandos aqui são de teclas, né? Que são muito fáceis de operar, né? Que você pode operar o sistema de ar-condicionado tanto na tela como nos botões aqui, né? Aqui o pisca-alerta e os desembaçadores, o desembaçador traseiro e o aquecimento dos bancos. Aliás, ele tem uma característica interessante, ele tem tanto aquecimento como refrigeração dos bancos. Normalmente, os carros que são importados, né, tem só o aquecimento do banco, porque eles vêm normalmente feitos na Europa, países mais frios, mas aqui a gente não precisa praticamente de aquecimento no banco. Mas refrigeração, sim. Ele tem um sistema de refrigeração dos bancos dianteiros. O banco do motorista, obviamente, tem comandos elétricos, né, para todas as posições. E mais um detalhe interessante, né? Alguns carros chineses só fazem a coluna de direção regulável apenas em altura, né? Porque é muito mais caro você ter uma coluna regulável nos dois eixos, tá vendo? Mas aqui, ó, tá regulável nos dois eixos, distância e altura. O movimento para cima e para baixo não é tão amplo assim, mas serve para a maioria dos motoristas. Não é preciso fazer assim então, uma regulagem de altura tão alta. Era melhor que fosse um pouquinho mais, né? Mas a parte aqui de distância é perfeito, né? É aqui que você consegue, às vezes, disfarçadamente diminuir o custo, né? Porque uma coluna de direção regulável em dois eixos, né? Altura e distância, é muito mais cara de produzir, consequentemente encarece o preço do carro. Então, discretamente, alguns tiram a regulagem de distâncias, é só a de altura, né? Não é o caso aqui do Ford Territory. Outro item que eu achei interessante é que a abertura do porta-luvas com a queda suave, né? Aqueles porta-luvas que você dá um toque e ele simplesmente a tampa desce de uma vez fazendo barulho, né? Para ter nota 10 aqui faltava só a iluminação, não tem iluminação interna do porta-luvas, mas pelo menos ele tem um sistema de fechamento e abertura suave, sem aquelas quedas bruscas, né? Enfim, assim que é o cockpit, né? Onde o motorista tem também possibilidade de, no quadro de instrumentos, escolher 3 layouts possíveis, né? Então aqui o quadro de instrumentos tem 3 modos de você apresentar o velocímetro e o contagiros, o clássico, o esportivo e o fashion. Quer dizer, cada um tem a sua forma de
aparecer, né? Clássico, vamos experimentar aqui o Fashion. Então são 3 modos de apresentar os instrumentos, né? E que ajuda muito o motorista, dependendo da situação. Pode ser que na cidade ele prefira um tipo de layout dos instrumentos e na estrada ele precisa de outro, com o velocímetro com uma dimensão maior, porque é importante na estrada você ficar monitorando a velocidade. Então aqui você escolhe como você quer entre os 3 modelos, o Fashion, o Classic e o Sport, ok? Então uma das coisas que me agradou aqui no Ford Territory é essa peça aqui inteiriça, né, de material sensível ao toque, macio, né, e que está aqui como projeto original. A gente vê alguns carros que tem um plástico duro que você acrescenta só um pedaço aqui de material de melhor toque e tudo, né? E você vê que foi acrescentado. Esse aqui não, é uma peça completa, né? Outra coisa que também que eu gostei é que, embora que a parte de cima seja de plástico rugoso, duro, onde você realmente precisa sentir aquela sensação de carro mais refinado, foi mantida, né? Você tem aqui um revestimento de couro macio, essa parte também aqui, não é? E então ele forma um conjunto muito agradável, particularmente nesse interior creme, que agora parece que está na moda, né? E foi colocado tudo com bastante critério, né? Você tem aqui também macio, né? Nesse complemento, nessa extensão do painel. Toda a parte aqui onde tem os botões também é de material revestido em couro, naturalmente couro artificial, né? Vamos dizer assim, né? E corre aqui pelos lados também, ó. Tudo onde você pode colocar a mão ou esbarrar a perna, você tem uma superfície muito mais agradável ao toque. Bom, então agora vamos ver como é que se comporta o Ford Territory na vida real, ou seja, andando, né? Eu rodei bastante com o carro, fiz uma viagem de 2 horas por autoestradas, estradas comuns, cidade. Aqui você já está vendo que ele absorve muito bem essas lombadas, né? E esse foi um dos acertos mais bem feitos que eu vi no segmento, porque o carro não é nem muito duro, nem muito mole, e tem um comportamento em curvas perfeito. Por quê? Suspensão independente nas 4 rodas, McPherson na frente, multibraço atrás. Então é o que há de mais moderno e que se casa muito bem com o desempenho que é previsto nesse carro, né? O câmbio CVT é um câmbio em que você tem 8 marchas, né? Que você pode selecionar pela própria alavanca do câmbio, né? Você passa ela para a direita e aí você seleciona a marcha que você quer, né? Ele não tem aletas de troca de marcha aqui no volante, tem só aqui na alavanca de câmbio, que ela está numa altura muito boa. Se você apoia o cotovelo aqui, você tem uma ergonomia muito bem agradável. O que me agradou também foi a precisão da direção, a direção eletroassistida e que é indexável à velocidade que você anda, né? E tem todos os recursos modernos de controle de velocidade ativo, inclusive com o recurso de para e anda, né? Se você deixar esse no automático, se o carro à frente para, ele para também e arranca de novo até a velocidade que você está programando, né? Também tem um sistema de frenagem autônomo de emergência. Claro, também um sistema de aviso de manutenção em faixa, aviso de ponto cego, ou seja, não falta nada do que
tem os carros até caros, né? Mais caros do segmento. E a sensação de precisão da direção também é muito boa, e principalmente quando você faz curvas mais rápido, como eu pude fazer em estradinhas do interior por onde eu andei. A resposta do carro é aquela que você espera, não tem surpresas, né? Então, esse carro tem um comportamento em curvas, tem 2,72 m entre eixos, realmente um entre eixos para dar conforto aos passageiros, né? E apesar disso, você poderia ter a sensação de que em curvas mais fechadas o carro não seria tão fácil de controlar, mas é justamente o contrário. Ele vai muito bem para ser um SUV, um carro que tem centro de gravidade alto, né? Ele responde ao que o motorista coloca na trajetória, né? Não tem surpresas, não sai muito de frente, de traseira obviamente nem pensar, né? E se você quiser também fazer a seleção manual de marchas, a alavanca é alta o suficiente para te dar uma forma ergonômica de trocar as marchas, basta passar para o lado direito e aqui no câmbio CVT troca as marchas. Outra coisa também que chama atenção é o silêncio a bordo. Ele é acima da média do segmento. E para isso, até os pneus foram especialmente escolhidos para ter um baixo nível de ruído de rolagem, né? Isso parece um detalhe, um pormenor insignificante, mas não é, faz parte do conjunto, e o carro realmente tem um nível de silêncio a bordo superior ao segmento. Acho que eu classificaria como entre os SUV grandes, o último maior silêncio a bordo. Motor de 150 cavalos em direção direta é bom para o peso, embora o carro pese na faixa de 1.600 quilos, né? Ele está bem dimensionado, né? Por causa da injeção direta e por causa dos acertos que foram feitos especificamente para a gasolina brasileira, como eu já tinha comentado, né? Ele ganhou 10 cavalos em relação ao motor que é produzido na China, o EcoBoost produzido na China. As respostas do acelerador, você tem um câmbio CVT de 8 marchas, mas que parece um câmbio convencional, não é aquele câmbio CVT chato que você coloca o pé no fundo, o motor vai lá em cima e o carro demora para responder. Essa solução de 8 marchas, que já está avançando muito entre os fabricantes de câmbio CVT, que a vantagem do câmbio CVT é realmente o consumo de combustível, né? Ele tem um consumo no Inmetro de 9,6 km por litro na cidade, 10,2 na estrada, mas eu consegui facilmente chegar a 11 km por litro na estrada. Isso andando em autoestrada. É claro que não a todo tempo na velocidade máxima permitida, que é de 120 km por hora, né? Mas ele chegou a quase 11 numa das medições que eu fiz. E no dia a dia do trânsito ele roda em torno de realmente 9 km por litro, e, considerando o peso do carro, está bem dentro do que é esperado, né? A visibilidade, conforme eu falei, é muito boa. A coluna C com o vidro que tem embutido nessa coluna C te ajuda a você fazer as manobras, né? Ele tem também um sistema semi-autônomo de estacionamento, também facilita para você
achar ou colocar o carro em vagas mais apertadas, né? Como todo sistema semi-autônomo de estacionamento, você precisa ter um certo treinamento. Olhar as instruções, a primeira vez talvez você não acerte, né? Mas muitos carros têm esse recurso. Você vê aqui, nós estamos passando por buraco e você não vê batidas secas, né? Ruído incômodo, né? Realmente ele absorve as irregularidades do piso com muita competência. Suspensão não é muito dura e não é muito macia. Então, esse acerto de suspensão foi feito com a engenharia brasileira, né? Eles foram à China e fizeram os testes no Brasil e em seguida mudaram o que era necessário para os tipos de utilização no Brasil, com os nossos vias pavimentadas, que às vezes nem parecem pavimentadas, né? Com lombadas e valetas, e ele se comporta muito bem nessas condições de uso no Brasil. Vamos falar agora sobre a cereja no bolo do Ford Territory, que é o sistema Ford Pass. Ele é um dos poucos carros que vem com um modem interno, vem com um chip, que é apenas de comunicação de dados, ele não é um chip de voz, né? E você coloca no seu telefone o aplicativo Ford Pass. E a partir disso você pode, à distância, comandar várias coisas que tem no carro, como por exemplo, abrir as portas, fechar as portas, já deixar o ar-condicionado ligado, pode até checar a pressão dos pneus, quanto você tem de combustível no tanque. Então é um sistema inédito aqui no Brasil, que durante o primeiro ano não vai ter custo para o usuário do Ford Territory. Em outros países a Ford liberou, né, porque é um plano de dados, você não precisa ter uma segunda conta, né, e você permite controlar o carro à distância a partir do seu telefone com o aplicativo Ford Pass, como eu expliquei. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscrevam, coloque o sininho para tocar se vocês aprovaram essa nossa avaliação do Ford Territory, e esperamos ver vocês num dos próximos vídeos.